Então vamos lá, Lucas capítulo 21, 8. Disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E disse-lhe, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos às presenças dos reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serem entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio das cidades saiam, os que nos campos não entrem nela, porque dias de vinganças serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. Jesus toma conta. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão, vir o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quanto essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E dize-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Deus pela sua palavra, pela majestade do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Nós entendemos aqui que esse momento aqui que nós passamos na nossa nação
na verdade ao redor do mundo, da face do globo terrestre, com essa pandemia, nós entendemos que isso já é mais um sinal de Deus para a humanidade. Já é mais um chamar da atenção de Deus para todo ser vivente, todo ser que Ele criou. E eu disse esses dias que muitas vezes uma criança, às vezes é arteira, uma criança ela é mais imperativa, não porque ela quer, mas às vezes quer chamar a atenção do pai. Um pai que não dá atenção, um pai que às vezes é muito ausente naquilo que o filho queria. Então, um modo de ela chamar a atenção do pai é fazer algumas artes. E eu vejo assim, Deus, Ele chamando a atenção da sua criatura, chamando a atenção dos teus filhos, chamando a atenção do ser vivente, porque Ele nos criou. Não importa o continente que nós tenhamos nascido, não importa o país, não importa o estado, não importa a cidade, todos foram criaturas de Deus, até um dia nós tornarmos filhos de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como seu Filho. Isso está escrito na carta, no Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito que todos quanto reconheceram Jesus, Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, até então, todo homem foi criada à imagem e semelhança, segundo está escrito em Gênesis, mas a partir do momento que nós reconhecemos o Filho do homem, ou Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós então tornamos filhos de Deus. E Deus tem chamado a atenção. Deus, principalmente sobre a nossa nação, Deus tem chamado a atenção. Onde o pecado já tornou-se uma iniquidade, algo desenfreado, algo que não tem limites. Anos atrás, quando você ouvia alguém com determinados pecados, eu não vou citar, não vou criar polêmica, mas determinadas pessoas totalmente fora da presença de Deus, simplesmente os nossos pais falavam assim, não ande com fulano, ele não é coisa boa, não ande com o Beltrano, ele pratica as coisas erradas. Mas hoje está normal. Hoje, infelizmente, por muitas vezes você não sabe nem o que é certo e o que não é. Porque é muito fácil maquiar, é muito fácil parecer bom, é muito fácil parecer certo, é muito fácil parecer religioso. Mas tudo isso são falsos profetas que estão no nosso meio, falsas pessoas que muitas vezes andam conosco. Mas o que importa é que nós tenhamos uma visão das coisas de Deus para o nosso tempo, das coisas que Deus tem para nós. Eu estou gravando aqui em casa, eu queria que não conversasse aqui, que eu chamasse minha atenção, por favor, em nome de Jesus. E eu falo que quando o Senhor dá essas instruções, Jesus dá instruções para os seus apóstolos, principalmente Marcos diz a mesma coisa, Lucas acabamos de ver, Mateus capítulo 24 também descreve os mesmos acontecimentos. E a gente sabe que não é por acaso tantas chuvas, tantos tremores sobre a terra, tantas fatalidades têm acontecido, e agora a gente presenciar essa doença, essa pandemia chamada coronavírus. Se foi criado pelo homem ou se não foi, eu não quero entrar em debate, em polêmica. Se foi criado em laboratório, eu não quero. Se for para beneficiar a nação ou não, eu também não quero entrar em polêmica. Eu quero alertar sua vida nessa manhã, para que verdadeiramente nós possamos colocar nossa casa em ordem. Nós possamos colocar a nossa vida em ordem. Tanto a nossa casa física, quanto a nossa casa espiritual. Eu penso que é um tempo de Deus para a nossa nação. Um tempo de Deus. Deus permitiu acontecer isso na Europa, Deus permitiu acontecer em outros países da Ásia, para que nós tivéssemos tempos para repensar, prepararmos também para isso. Mas parece que estamos dormindo, parece que nós estamos pensando que simplesmente estamos de férias, na verdade. Quem tem seus compromissos, quem é empresário, quem é dono de algum lugar e precisa manter a sua empresa funcionando, deve estar super preocupado com isso, não é verdade? Mas quem simplesmente tem o seu salário, é um empregado, não está muito preocupado, de repente está achando que é umas férias, que é simplesmente um momento de passear, ir para shopping center, ir para a praia, viajar e tal. Mas não é isso que Deus está permitindo. O momento de nós realmente refletirmos, o momento de nós aquietar nossa alma, o momento nosso agora de realmente buscarmos a Deus enquanto nós podemos encontrar. E eu
meditando sobre essa palavra, a gente vê que, desde o princípio, quando o Senhor Jesus ele diz assim que não ficaria pedra sobre pedra, e nós sabemos que logo depois dessas palavras, 70 anos depois, tanto Tito, ele veio e destruiu Jerusalém, Jerusalém ficou totalmente destruída, o templo que era considerado uma das maravilhas do mundo, foi totalmente destruído, derrubado, como Jesus tinha predito isso. Isso era uma loucura para os ouvidos daqueles que estavam com Jesus ali sendo ministrados. E muitas vezes é loucura para nós, quando nós falamos que Jesus vai voltar. Da mesma forma foi loucura para o próprio Noé, quando Deus falou que ia chover torrencialmente sobre a terra. E é interessante, porque há muitas coisas que nós pensamos que é loucura, que é utopia, que isso não vai dar certo, isso aí é imaginação, mas não. A vinda de Jesus é algo preeminente. A vinda de Jesus é algo tão certo como o ar que nós respiramos e como esse dia que você está presenciando na minha retaguarda. Esse dia maravilhoso que Deus preparou, esse dia maravilhoso que Deus fez. A vinda de Jesus está tão certa e próxima quanto nós podemos falar um com o outro. E eu quero, aproveitando este momento, onde a palavra do Senhor diz aqui que no final dos tempos haveriam muitas dores, muitos terremotos, pestes ou pestilências, nação contra nação, pai contra os filhos, família contra família mesmo, mas diz que ainda não é o fim. E Mateus fala que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Então é algo que nós precisamos suportar. É algo que nós precisamos realmente saber que Deus está no comando da nossa vida. Saber que realmente Deus tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Então você precisa acreditar em Deus. Nós precisamos realmente voltarmos mais para Deus. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então nós precisamos buscar a presença de Deus. Não é verdade? Nós precisamos ter palavras de ânimo para as pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos fazer desse momento um momento de terrorismo. Não. Mas também não vamos deixar de vigiar. Vamos ser prudentes, vamos ser vigilantes. Mas não vamos usar as nossas redes sociais simplesmente para, me perdoa a expressão popular, dizendo tocar terror na humanidade, tocar terror na sua família, tocar terror nos contatos do seu meio social. Não. Nós temos que acreditar que todas essas coisas já estavam preditas por Deus. Todas essas coisas estavam escritas desde o tempo de Daniel. Daniel capítulo 9 nos mostra claramente sobre tudo isso. Daniel capítulo 11 fala claramente de tudo isso. É chamado também o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro do profeta Daniel veio como para selar já as palavras que Jesus ia entregar para João na ilha de Patmos, para escrever o livro do Apocalipse. E dizendo aqui que no final haveria muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. E é verdade. Eu não estou falando dos dias de hoje, mas desde os primórdios, do século III, do século IV, onde introduziram doutrinas que não eram de Deus, introduziram preceitos religiosos baseando em Bíblia, mas na verdade eram preceitos humanos, como Paulo diz, introduzindo heresias no meio cristão, introduzindo purgatório, introduzindo cultos a santos, adoração a imagens. Tudo isso era predito por Jesus. E nos nossos dias também não é diferente. Onde heresias são pregadas, muitas coisas erradas. E nós precisamos realmente termos a convicção de tudo isso. Quando diz aqui que vos entregarão às sinagogas, vos entregarão a juízes, vos entregarão, falarão mal de vós, perseguirão vocês, nos perseguirão por causa do nome do Senhor, nos tirarão à parte, nos tratarão muitas vezes como pessoas que estamos doentes com a religião. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar assim: lavaram sua mente, fizeram a lavagem cerebral,
Mas não é porque lavaram a nossa mente, fizeram a lavagem cerebral. É porque hoje, verdadeiramente, nós temos a mente de Cristo. E Paulo diz na carta aos Romanos que nós devemos renovar o nosso entendimento, renovar o nosso pensamento. E buscarmos em Deus o propósito de Deus para cada um de nós. Por que nós viemos para este mundo? Por que estamos passando essa geração? Por que estamos vivendo esse tempo? Por quê? Por que você não veio nos anos 60, nos anos 50, nos anos 30 aqui no Brasil? Por que você não veio nos anos do século XV, do século XVI? Por que você nasceu neste século? Por que você está aqui? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. Deus não perdeu de forma nenhuma, Deus não perdeu a direção, Deus não perdeu, não perdeu os propósitos dele. Deus tem tudo sob controle, ele não perdeu o controle sobre nada. Ninguém pegará Deus de surpresa, ninguém pegará Deus desprevenido, mas ele sim vai nos pegar desprevenido. Ele sim vai nos pegar despreparados. Por isso que o Senhor diz aqui, na palavra que lemos também, que vigiai, porque a vinda dele será como ladrão. E se nós soubéssemos que hora que o ladrão chegaria e entrasse, nós trancaríamos, nós fecharíamos, não é verdade? Assim como o raio sai do Oriente e se posta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus diz que é como um piscar de olhos, será a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Arrebatar. Às vezes você não ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? É algo que vai acontecer. Quando nós falamos que Jesus vai voltar para buscar a igreja, isso é chamado de arrebatamento. E isso no original é como se fosse um raptus. Algo que é tirado bruscamente do lugar que se encontra. É como se Jesus voltasse hoje. E eu estou aqui agora falando com você, você está me olhando, você está aí assistindo pela sua tela. E de repente eu sumo daqui, de repente você some daí, o telefone cai, eu não sei se na sua sala ou na sua casa, onde você estiver neste momento, tem alguém que ainda não entregou a vida de Jesus, não confessou, e por isso o Senhor diz que 2 estarão no campo, um será tirado e outro será deixado. Um será levado, outro será deixado. Se estiver no telhado, não desça, se estiver nas cidades, fuja para os montes, porque a perseguição será muito grande naqueles dias. Quais dias? Os dias pós-arrebatamento da igreja. Os dias chamados grande tribulação. Então o que nós passamos aqui hoje não há nada comparado nem com cativeiro, o povo foi levado para o exílio em Babilônia, nada comparado com a grande tribulação. Então que nós verdadeiramente possamos estar preparados para sermos arrebatados, para subirmos com Cristo nas nuvens em glória. Para que verdadeiramente nós possamos fazer parte dessa primeira ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler com vocês aqui, para reforçar, Mateus capítulo 24, tem alguns trechos aqui, que explica muito bem também, aquilo que nós acabamos de falar. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, diz assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. E é interessante, quando eu citei Daniel, e eu queria que você abrisse comigo essa palavra também. Daniel capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Está escrito assim. É interessante que o Senhor diz aqui já Daniel, centenas de anos antes de tudo isso acontecer. Daniel 12, versículo 9 e 10. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá,
mas os sábios entenderão. Aqui está falando que esse tempo, muitos serão provados, muitos serão embranquecidos. Ele está falando que muitos serão, passarão pelas provas desses tempos. Mas para quê? Para que nós possamos ser embranquecidos, para que possamos ser lavados pelo sangue de Jesus, preparados, purificados para esse tempo que está muito próximo. Em Deuteronômio é algo tremendo aqui, que tudo que nós estamos passando, Deus ele permite, né, algo maravilhoso assim, de ter que, infelizmente, né, fechar as portas das igrejas físicas para que possamos estar em família. E esse momento de a gente não ficar somente, às vezes, preocupado, perturbado com tantas coisas, mas buscar Deus. Como eu falei assim, que não é um tempo de férias, não é um tempo de ir para shopping, não é um tempo de ficar passeando, é o necessário que devemos sair, é o mínimo necessário que devemos sair de casa. Não é? Mas é interessante que Deuteronômio, capítulo 11, olha o que diz aqui, em versículo 19, está parecendo que realmente Deus está voltando com os cultos no lar para aproximar as famílias. Aproximar as famílias. Preste atenção, Deuteronômio 11, versículo 19. Vamos colocar o versículo 18 em diante. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos filhos. Quer dizer, Deus está falando assim, carrega a palavra na sua mão, carrega a palavra no seu coração, para que você seja o exemplo para a sua família. E no versículo seguinte, diz assim, e ensinai-as a vossos filhos, que ensinai a palavra de Deus a vossos filhos, fazendo delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Que tremenda essa palavra aqui. Parece que Deus está preparado para que nós possamos encontrar, reunir família, meditar, orar junto. Às vezes a gente sai de casa pela manhã, cada um sai no horário, cada um almoça no horário, cada um sai. Quando chega, um vai para a televisão, um vai para a novela, outro vai para o jornal, outro vai para um filme de terror, não é verdade? E não tem essa comunhão. E agora é o momento de clamando a Deus, em família, meditando na palavra. Quem não orava, quem tinha tempo, está orando 2, 3 vezes por dia hoje. Maravilha! Por isso que Paulo diz assim que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os propósitos dele. Romanos 8, 28. Então, assim, tudo Deus tem um propósito. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos preparar algo. Deus quer fazer de nós pessoas melhores. É só isso que Deus quer de nós. Só isso que Deus quer de nós. E ele diz assim, olha, atai-a na vossa mão, atai-a no seu coração. Quer dizer, ande com a palavra, firme-se na palavra, mantenha-se na palavra, medite na palavra. Como o salmista diz, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E quem anda em Deus não permanece nas trevas, porque Deus é luz. Importa que nós sejamos luz, que nós sejamos sal. Essa é a diferença, irmãos. Ser cristão é condoer com os que choram, é alegrar com os que se alegram. Então, a nossa vida, ninguém sabe quem vai sair de casa e quem vai voltar. Ninguém sabe quem vai ser acometido dessa enfermidade ou quem não vai. Ninguém sabe quem pode ser acometido e também não voltar para sua casa. Tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Eu não quero te alarmar, não de forma nenhuma. Eu quero alertar a sua vida. Eu quero alertar a sua vida. Porque se nós temos comunhão com Deus, para onde que nós vamos? Nós vamos para o céu. Se nós temos comunhão com Deus, para onde que nós vamos? Encontrar com o Senhor. Participar com Ele nas bodas do Cordeiro. Entrar por uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Ceiar com Ele. Andar com Ele. Não teremos problema com energia elétrica, não teremos problema com a internet, com redes sociais. Nós vamos estar conectados com Ele, pela graça e Espírito.
Nós vamos estar conectados com Ele, não com esse corpo mortal, com esse corpo que devolveremos para a terra, mas com um corpo incorruptível. Não seremos anjos, mas seremos parecidos com anjos, como anjos. Com a diferença que não somos criaturas, mas que somos filhos, co-herdeiros de Cristo em toda a sua extensão, em toda a sua magnitude, em toda a sua soberania, em toda a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mente carnal, esse intelecto que nós temos é para ser usado aqui. Essa limitação que nós temos, essa pouca carga de inteligência que nós temos, porque nós teremos a plenitude de Cristo, a mente de Cristo, então nós veremos como Ele é e traspassaremos todas as barreiras geográficas e físicas que nós podemos entender. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso e isso é prominente. Jesus está voltando para buscar. Por isso ele diz em João capítulo 14, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 em diante, ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Então eu vou, se eu for, eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei a vós outros e buscarei. Então Jesus, tudo que ele falou, os discípulos entenderam, olharam um para a cara do outro e imaginam tudo aquilo ali, não é verdade? Porque muitas coisas Jesus fala em parábolas. Muitas mensagens de Jesus usava parábolas, e parábolas era algo que era fácil de concretizar, de acontecimento. Na verdade, ele mesmo dizia que ele falava em parábolas para os seus discípulos, para que possam crer e entender. E para aqueles que não criam, para que não entendessem. E Jesus está falando para você que ele foi preparar o lugar. E ele já foi preparar o lugar. Ele não vai, ele já foi. Tudo foi consumado naquela cruz, quando ele deu o último suspiro e diz: está consumado. Está consumado. Toda a promessa de Deus, todo o plano de Deus já cumpriu-se naquela cruz do Calvário. Agora o plano nosso para encontrar com o Senhor é outros 500. O nosso plano para estar na presença do Senhor é outra coisa. Não é verdade? Por isso a Bíblia diz em Hebreus 12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E talvez você fale assim: ah, mas eu não tenho Bíblia, eu não entendo a Bíblia e tal. Mas você não precisa de ter a Bíblia, de entender a Bíblia. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também, se você não tiver, que procure uma. Hoje você gasta tanto tempo com as redes sociais, e se você entrar aí no Google, você vai achar uma Bíblia online, excelente para você estudar e você acompanhar aquilo que Deus quer e tem para a sua vida. Amém? Que nós aproveitemos esses versículos que acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 11, para que possamos meditar em família, para que esse momento nós estamos passando, e quando terminar isso, porque eu acredito que em breve isso também estará extinguido da face da terra, mas quem sabe verá outras festas, como já aconteceu há anos atrás, há séculos atrás, há milênios atrás, como aconteceu nos tempos de Moisés no Egito, onde Deus enviou aquelas pragas sobre toda uma nação, a nação mais poderosa da terra. São 10 pragas que Deus enviou ali para combater os 10 príncipes, ou melhor, os 10 principados, ou os 10 deuses mais poderosos do Egito. Inclusive um deles era o Nilo. Deus enviou, mas ele disse para Moisés que instruísse o povo e passasse sangue sobre os umbrais das suas portas e sobre as suas janelas. O sangue de um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem nenhuma quebradura, um cordeiro são, sem doença nenhuma. Hoje você não precisa matar um cordeiro, você não precisa matar uma galinha, você não precisa matar um bode, você não precisa matar nenhum animal. Porque o sangue do cordeiro tem poder sobre a casa daquele que tem fé, daquele que clama a Jesus. Porque Jesus Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Há poder no sangue de Jesus para nos purificar, há poder no sangue de Jesus para nos branquear, há poder no sangue de Jesus para nos transformar, há poder no sangue de Jesus para nos revestir, há poder no sangue de Jesus para abrir porta, há poder no sangue de Jesus para fechar a porta, há poder no sangue de Jesus para transformar, para equilibrar, para edificar, para exortar, há poder no sangue de Jesus para construir, para derrubar, há poder no sangue de Jesus para transformar, para edificar, há poder no sangue de Jesus para espalhar e para juntar.
há poder no Senhor Jesus para fazer todas as coisas que aprove Deus sobre a face da terra. Então hoje nós temos o sangue de Jesus. E a palavra do Senhor diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, jamais será envergonhado. Então cabe a mim, cabe a você. Eu tenho isso muito claro quando um cego, que não nasceu cego, ele foi feito cego, chamado uma criança que tinha o nome de Bartimeu, que era filho de Timeu. Ele começa a clamar a Jesus, de maneira que os próprios discípulos queriam calar a boca dele. Ele dizia mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, ele sabia que aquele momento era o momento dele, era o momento oportuno dele, era o momento que ele não podia perder aquela oportunidade. E Jesus ouviu aquele grito, chamou a atenção de Jesus. Aquele grito chamou a atenção do Senhor. Ele voltou, mandou chamar aquele jovem, e ele perguntou para aquele jovem. Ele simplesmente não fez o milagre que aquele jovem precisava, mas ele quis ouvir da boca dele qual era o clamor da alma dele. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero voltar a contemplar a beleza de Deus, as maravilhas do Senhor. Eu quero contemplar o que está escrito lá em Salmos de Davi 24, que da terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Eu estou conjecturando a palavra para você entender. E Jesus, então, deu à vista aquele jovem. Jesus trouxe liberdade para ele, trouxe vida sobre aquele homem que aparentemente já estava morto com todos os seus projetos. Jesus tem vida, e vida é abundância para mim e para você. A enfermidade entrou através de um homem. A enfermidade entrou através do pecado, através de Adão. Mas a vida entrou através de um homem. A vida e vida eterna entrou através de Jesus Cristo. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. São três atributos que só pertencem a ele, matar, roubar e destruir. Mas atributos do nosso Deus é onipresença, onisciência e onipotência. Todo o poder pertence a ele, emana dele, vem dele. Todo conhecimento, toda graça, toda plenitude pertence a ele. E a Bíblia diz que Jesus veio para destruir todas as artimanhas, todas as obras do inimigo. Em 1 João capítulo 3, versículo 8. E também o Senhor disse que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E também ele disse, olha, no mundo vós tereis aflições. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vós também vencereis. As aflições desse mundo, como diz Paulo, capítulo 6 de Coríntios, se me fala em memória, está escrito que as perseguições desse século presente não são comparadas com a glória de que há de manifestar sobre nossa vida. A ardente expectativa da glória de Deus é muito maior do que as provações que nós estamos passando, dos momentos que nós estamos passando. Irmãos, eu confesso que eu tenho estado um pouco preocupado com tudo isso. Se Jesus voltar hoje, tudo vai ficar. Eu vou subir com ele na glória. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho santidade com Deus. E busca a presença de Deus. Eu sei que muitos estarão também subindo com ele se Jesus voltar hoje. Mas se ele me chamar hoje também, se por acaso Deus permitir que eu seja chamado por, se Jesus permitir que Deus me chame hoje, é verdade, minha família vai continuar essa obra, meus filhos vão administrar aquilo que é herança deles, e assim continua. Mas eu não tenho inquietado pelo que está acontecendo. Eu tenho inquietado pelo nosso país. Eu tenho inquietado pelos nossos familiares, eu tenho inquietado por você que está assistindo, eu tenho inquietado minha alma pelos membros das igrejas, não só Shekinah, que estão brincando com a palavra de Deus, que estão simplesmente fazendo trocadilhos com a palavra de Deus. Estou preocupado com falsos mestres, falsos profetas, que usam a palavra de Deus para pregar por ganância, por dinheiro. Paulo diz assim, importa que pregue, a tempo e fora de tempo. Uns pregarão por ganância, uns pregarão por dinheiro, já está escrito isso. Mas muitos naqueles dias dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz a terra tremer. Mas o Senhor dirá, apartai-vos de mim. Davi conheceu Betsaba,
José não conheceu Maria até conceber e dar luz a Jesus. Adão conheceu Eva. Conhecer de intimidade. Jesus vai falar assim: eu não tenho intimidade convosco. Eu não tenho intimidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Reflita. Como que está a sua vida? Como que a nossa vida está diante de Deus? Como que está? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 3. Está escrito assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia em ti. Olha que tremendo, como eu falei aqui, nós que temos paz com Deus, paz com Jesus, nós não temos que ficar tribulados, não temos que ficar. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, teve uma época, nos tempos do profeta Elias, que a Síria cercou Samaria. Havia dinheiro e não tinha o que comprar. Hoje nós estamos vendo aí algumas cenas em algumas cidades onde o povo está fazendo fila, os carros estão aglomerando em filas para poderem entrar no supermercado e fazer compra. Meu Deus! Não foi diferente do que um plano financeiro chamado plano cruzado que nós tivemos aí há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Não foi diferente. O povo tem morrido, sabe de quê? De fome. É da palavra de Deus. Está escrito no livro do profeta Oséias: o meu povo perece, o meu povo está morrendo por desconhecer as Escrituras. Então, se nós temos paz, Deus vai suprir. Se nós não tivermos uma carne amanhã, vai ter um ovo. Se não tiver um ovo, vai ter uma carne moída, uma carne cozida, vai ter um frango, vai ter um peixe, vai ter uma fruta, vai ter uma verdura, vai ter um legume. Alguma coisa Deus vai prover. Alguma coisa Deus proverá. Porque Ele é o nosso Deus da provisão. Ele é o nosso Deus da provisão. Nos tempos do profeta Eliseu, irmãos, foi algo que foi muito terrível. Terrível. De maneira que estavam matando as crianças para comer, para saciar a fome. E Deus usou o profeta para falar assim que ia ter comida no dia seguinte. Ia ter fartura no dia seguinte. Como que ia acontecer isso? Nem o rei com seu assistente acreditou nisso. E Deus proveu. Deus no dia seguinte proveu tanta comida. E quando eu falo que às vezes vem as lutas, vem as dificuldades, parece que um problema vem atrás do outro, como nos tempos de Jó. Mas eu sempre digo assim, que quando vem a bênção, Deus manda uma carreta de bênçãos. Não só teve comida naqueles tempos, mas teve roupa, teve fartura, teve bens, teve carros, teve mulas, teve cavalos, teve mulas, teve bois. Deus, Ele é provedor sobre a nossa vida. E Isaías diz assim que nós precisamos confiar nele. Versículo 4, Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ninguém pode abalar Jesus e muito menos a nossa fé. A nossa fé precisa estar fundada na rocha. A nossa fé precisa estar fundamentada na Bíblia e pelo Espírito de Deus. A nossa rocha precisa estar aqui. No versículo 16, o Senhor, se você está começando conosco, Isaías 26, 16. Ó Senhor, na angústia te buscaram, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção e derramaram a sua oração secreta. Quer dizer, Deus permitiu sobre Israel vir a correção de Deus. Quem sabe que Deus não está chamando a atenção da nossa nação, desse globo terrestre, para uma correção, irmãos. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. Versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. E esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Olha só o que Deus está falando através do profeta Isaías.
Entra para tua casa, entra para o teu quarto, fica ali quieto, até que a ira de Deus passe, é por um momento. E nós sabemos cientificamente que esse vírus, ele dura em torno de 3, 4 meses no máximo. Em lugares frios, que ele tem durado esse tempo, em lugares quentes, ele tem perdido a força com menos tempo. Deus está falando assim, entrando no quarto, entrando na sua casa, e realmente hoje nós temos, como a lei dos homens e a lei de Deus, e a lei de Deus, nós precisamos também honrar a lei dos homens, respeitar a lei dos homens, porque as autoridades são ungidas por Deus. Se eles estão pedindo que nós fiquemos em nossa casa, é isso que o profeta está falando aqui. Entra para o teu quarto em oração, vai orar. Não é verdade? Como o próprio Jesus diz, não é como os fariseus que ficavam em praça pública, batendo nos seus peitos, batendo e demonstrando religiosidade ali. Mas ele fala assim, em Mateus capítulo 6, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta sobre ti. Não é verdade? No original, não tinha porta, nem quarto direito, que eram as moradias, mas havia ali o talite. Ele jogava assim, cobre-se com talite, esconde-te debaixo da proteção de Deus e fala com ele em secreto, porque em secreto ele te ouvirá. E é interessante, porque Isaías já falava isso. Isso aqui, Isaías é um livro chamado do profeta, um profeta chamado maior, né? Mas sabemos que é um livro apocalíptico, Isaías como Ezequiel. E aqui parece que para os dias de hoje essa palavra. Versículo 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não cobrirá mais os seus mortos. Então Deus está chamando a atenção da humanidade. Deus está chamando a atenção sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Irmãos, o que nós precisamos fazer é que nós tenhamos comunhão com Deus, literalmente. Que a gente venha buscar o Senhor. Não é verdade? Haverá dias de trevas sobre a terra. E não é este momento, não é simplesmente o coronavírus, seja o que for. Porque o coronavírus pode amanhã ter uma vacina e todos serem vacinados gratuitamente ao redor do Brasil, ao redor de toda a terra. Né? Mas, e depois de amanhã? E daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Não é verdade? Importa que nós tenhamos paz com Deus. Importa que nós tenhamos uma vida de santidade com Deus. Uma vida separada com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos passando por um momento tão adverso, espiritualmente falando. Na verdade, grandes homens que já nos ajudaram tanto, marcaram histórias do Evangelho sobre nossa nação, e hoje muitas vezes nem acreditam mais na palavra de Deus. Nem acreditam mais naquilo que Deus pode fazer. Tem algo tremendo, irmãos. Uma pesquisa, uma estatística foi feita nos Estados Unidos. Pesquisaram lá sobre dezenas de milhares de pessoas cristãs. Né? E essa estatística foi algo que eu fiquei pensativo sobre isso. E disse que 20% de membros têm compromisso com a igreja. 80% não tem compromisso com a igreja local. A igreja que se diz que é membro. Então 20% tem compromisso, são aqueles que estão assíduos. Não é verdade? E é verdade. A gente muitas vezes vê aqui, igreja onde tem 2.000, 3.000 e tal, pode contar com 30, 50, 100 ali, algumas dúzias de pessoas. Essa estatística diz que 40%, simplesmente só 40% contribui com as suas ofertas, com os seus dízimos, com a manutenção do ministério de Deus na terra. Aí você fala assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Não é verdade. Deus é dono do ouro, dono da prata. É verdade. Mas Ele deixou a ordenança para que nós pudéssemos sustentar os obreiros, sustentar a obra deles, sustentar a obra missionária, sustentar a obra social deles, sustentar os locais de convívio da igreja espiritual, que eu quero dizer, que sou eu e é você. Mas só 40%, quer dizer, 60% negligenciam entregar as ofertas ao Senhor, os seus dízimos, os seus holocaustos, os seus sacrifícios. 10% nunca testemunharam Jesus. 10% daqueles que já levantaram a mão
já confessaram Jesus como Senhor, já batizaram nas águas 10% de toda a população. Não testemunharam, nunca testemunharam Jesus. Em geral, poucos leem a Bíblia, poucos oram. Em geral, poucos têm tempo para a Bíblia, poucos têm tempo para a oração. Se Deus dependesse de você, como que estaria o ministério hoje? Quem sabe você está em um ministério X ou Y, e eu te pergunto, se dependesse de você, é para nós refletirmos mesmo. E outra pesquisa que fizeram com alguns obreiros que não estão na presença do Senhor hoje mais, algumas pessoas já foram pastores, já foram pregadores, já foram missionários, já foram evangelistas, e fizeram uma pesquisa com 242 pessoas que estão fora da presença de Deus, estão parados em meio do caminho. E 242 perguntaram assim, que eles já não tinham mais vida de oração. E todos eram obreiros, todos foram linha de frente dos ministérios. 242 disseram que já não havia mais leitura da Bíblia. E alguns nem acreditavam mais na palavra de Deus. É triste. É triste. Porque o dia que nós não tivermos sede da palavra de Deus, o dia que nós não quisermos andar com crentes, o dia que nós não quisermos andarmos com cristãos genuínos, alguma coisa está errada não naquela pessoa, mas em nós. A primeira epístola de João, capítulo 1, o versículo 7 em diante, diz, se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há obreiros que já não acreditam mais em algo chamado livro da vida. Livro da vida. Meu Deus, o que é isso? A Bíblia diz em Apocalipse que existem 2 livros. Um com as nossas obras. Não que ninguém será salvo pela obra, mas para galardão. E outro livro chamado Livro da Vida. Aí você pode falar assim, mas esse livro da vida está sem Apocalipse, isso é utopia e tal. Não. A Bíblia diz que todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, todos aqueles que confessaram Jesus, eles terão ou têm o seu nome escrito no livro da vida. Aí eu fui pesquisar quantas vezes aproximadamente fala sobre o livro da vida na Bíblia Sagrada. Aí você fala assim, mas pode ser só no Novo Testamento, só Apocalipse, que o Apocalipse é muito figurativo. Não, Apocalipse verdadeiramente é muito figurativo, mas o Apocalipse é tão real quanto esse coronavírus. Então não brinque com a palavra de Deus. E eu quero começar por o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, onde está escrito, Daniel capítulo 12, versículo 1, eu estou novamente abrindo aqui, eu quero ler para você. E naquele tempo se levantará Miguel, príncipe de Deus, um querubim de Deus, um anjo de Deus, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Esse anjo está a favor dos filhos de Deus. E haverá um grande tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, e todo aquele que for, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E eu não quero delongar muito, mas Filipenses capítulo 4, versículo 3, Paulo escreve aos Filipenses, dizendo sobre o livro da vida. Jeremias 17, 13. Está escrito, aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida, estão com o seu nome escrito no pó da terra. Salmo 69, 28. O salmista diz ali sobre os escritos no livro da vida. Apocalipse 13, versículo 8, está escrito sobre o livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, está escrito sobre o livro da vida. Apocalipse 17, versículo 8, está escrito sobre o livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, está escrito sobre o livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito sobre o livro da vida. Apocalipse 21, versículo 27, está escrito sobre o livro da vida. Apocalipse
Apocalipse 22, para encerrar, versículo 18, está escrito sobre o livro da vida. E aí está escrito que todo aquele que acrescentar uma das palavras de Deus será acrescentado sobre ele no julgamento final para desprezo eterno. Então ninguém pode acrescentar nada na palavra de Deus. Ninguém pode tirar uma vírgula e acrescentar um tio. Tudo está pronto. Cabe-nos a nos preparar. Porque quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, o encontro com Jesus, haverá um período chamado Grande Tribulação. Onde 3 anos e meio, ou as 7 semanas de Daniel, também descrita no livro de Daniel. Os 7 anos, ou 7 semanas, ou primeiro período, que é tempos, que são 2 tempos, 3, metade do tempo, 3 anos e meio. Acontecerá uma falsa paz, onde o anticristo abraçará toda a população mundial. Uma ordem mundial já está sendo pronta, já está sendo levantada, eu creio que já está totalmente pronta, o cenário está pronto. E o anticristo se levantará com uma falsa paz, com uma falsa cura, porque a Bíblia diz em Apocalipse que ele fará sinais e maravilhas de mentira. E a Bíblia diz que no final dos tempos, Satanás se transformaria em anjo de luz, para que, se possível, enganasse até os eleitos de Deus. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele jamais vai ser enganado. Porque quem tem o Espírito de Deus tem discernimento e sabe o que é certo e o que é errado. E os 3 anos e meio seguintes, a grande tribulação, será o tempo de perseguição, de muita fome, de muita tristeza, de muito sangue derramado, de inocentes. Mas a Bíblia diz que até estes que perseverarem na grande tribulação até o final, terão a sua segunda chance. A misericórdia de Deus é grande. Mas nós precisamos entender que a primeira chance não vai sofrer dano nenhum. Você não vai sofrer dano nenhum. Mas a segunda chance pode trazer muita dor e muito pesadelo. Que o coronavírus não venha abalar a nossa fé, que o coronavírus não venha sucumbir os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Mas que você, como diz o Provérbios, confie ao Senhor, os teus projetos, os teus planos serão estabelecidos. Em nome de Jesus.